A empresa ela não pode ser camaleão no sentido de que mudar a mensagem, né? Sua passada ali, né, sendo porta-voz, falando com o governo, que deve ter te dado muita bagagem em como representar corretamente. Eu não tenho a prepotência de achar que eu vou conseguir dominar e ser especialista de todos os skills que uma área complexa dessa precisa. Então isso a gente tem todo dia, a gente acorda, toma café, quando vai falar de programa de RI, a gente sempre está olhando isso. Pelo menos vencer os 2 porquês, né? Cara, um profissional de RI que não consegue passar pelos 2 porquês pode ficar em situações bem complicadas ali no dia a dia com o investidor. Olá, sejam muito bem-vindos à estreia da 4ª temporada do IR Talks, o nosso bate-papo com os melhores profissionais de RI do mercado. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos da MZ e é um prazer imenso dar início a mais uma jornada de conversas enriquecedoras sobre o universo de RI. Lembrando para você que você pode acompanhar todos os nossos episódios do IR Talks através do YouTube da MZ, então já corre lá, se inscreve no canal, deixa o like e não deixe de compartilhar. Além disso, o nosso programa é transmitido na TV fechada, na programação da BMC News, um canal independente que busca levar a melhor informação em primeira mão com o objetivo de ajudar os investidores na melhor tomada de decisão através do canal da Sky, da Claro, da Vivo, Samsung e Pluto TV. Hoje eu tenho a honra de receber Thiago Musa, coordenador de RI, e Sérgio Sério, head de RI da TOTVS, empresa referência em sistemas em plataformas empresariais, que transforma negócios com uma tecnologia completa e impulsiona o crescimento de seus clientes, promovendo produtividade, eficiência e rentabilidade em suas operações. 2 profissionais que certamente têm histórias inspiradoras para compartilhar. Meninos, muito obrigado por estarem aqui hoje comigo. O prazer é nosso aqui, obrigado pelo convite e que já começou com a pressão, né? Primeiro da temporada, já com aquela pressão de melhores profissionais, vai ser legal. Obrigado pelo convite, acho que vai ser um papo muito legal. Agradecer também o convite, obrigado a toda a equipe que está aqui atrás também, que ajuda a fazer o programa. Muito obrigado pelo convite, por todos os elogios aí, eu acho que o bate-papo vai ser bem bacana. Muito bom. É o que eu costumo dizer, os números não andam sozinhos, tem sempre uma narrativa por trás. E aproveitando esse elemento, quem são esses 2 grandes profissionais de RI? Se vocês puderem compartilhar um pouquinho de como foi esse início de vocês e quem são vocês, não é mesmo? Se apresentem. Obviamente, meu nome todo mundo já sabe, né? Que já falou aí na apresentação. Cara, o Sérgio é um profissional que acho que tem uma carreira não tão linear. Tá? Eu sou nascido, crescido, formado aqui em São Paulo, minha família toda é de São Paulo, mas fui buscar a esposa em Minas Gerais, né? Então tem uma família mineirinha do outro lado lá, que é muito bacana, muito gostoso. E, assim, o que dá para falar? O Sérgio como eu falei, né? Uma pessoa que teve uma formação sempre muito baseado na família, sempre procurando trabalhar ali os pilares e equilíbrios ali do profissional, da amizade, da saúde, né? Com também a fé, também com os amigos. Eu tenho uma carreira, como eu falei, né, que talvez para minha idade não é tão comum, porque esse ano eu fiz 17 anos de TOTVS, se eu não tô enganado. Então, assim, basicamente comecei minha carreira na TOTVS, mas a área de RI, ela não é a minha primeira, né? A área de RI, eu costumo falar, né, eu estou em RI hoje, né? A TOTVS me dá essa oportunidade, não só com relações com investidores, mas também com a parte de sustentabilidade da companhia. Mas a minha história lá começou na consultoria, né? Então, eu comecei na TOTVS para uma empresa adquirida da TOTVS, na época que hoje é a TOTVS Consulting, na época era a BMI, então tive minha primeira experiência ali mais focada com o cliente, não na parte de implementação de sistema, eu cheguei a fazer a parte de PMO, de implantação de sistema, mas mais focado ali na parte de gestão empresarial, né, mesmo. Estratégia, implantação de processos, medição, KPIs, reunião de resultado, enfim. Meu último projeto, ele foi exatamente para a TOTVS, né, para ajudar o que hoje era de FP&A, né, então ajudar ali a desenhar a área de controladoria, a área de planejamento orçamentário, num processo bem importante da empresa, né. A gente estava num processo de integração de grandes aquisições, a DataSul, RM
e Logo Center, e aí eu recebi esse desafio. E no final do projeto, o líder do projeto fez o convite, né? Que eu não esqueço até hoje. Ele falou assim, você confia no que você desenhou? Eu falei assim, pô, claro, né? Confio, porque eu confio no que eu desenhei, né? Você aprovou o fim do projeto, então tá bom. Quer tocar a área? Eu falei, putz, tá. E aí foi interessante, porque até então, consultor, normalmente você desenha para outros implantar, né? E aí eu tinha o desafio de implantar o que eu tinha desenhado. E aí eu brinco que não é tanta brincadeira, que a primeira coisa que eu fiz foi rasgar tudo que eu tinha desenhado. Porque a hora que a gente começou a efetivamente implantar, problemas surgem na execução. E a gente aí, mas deu certo, foi uma experiência super, super bacana, enriquecedora, que me levou para o meu outro desafio na TOTVS, que foi, por um tempo, eu fui responsável pela parte de relações com o governo institucional da TOTVS, né? Então, passei uma temporadazinha, estando pelo menos uma vez por semana lá em Brasília, representando a empresa. E foi um desafio muito bacana também para minha formação, porque eu também, numa conversa, quando o Laércio fez a oferta para mim, eu falei assim, cara, super top o desafio, mas primeiro me explica o que é isso, né? O que eu vou fazer? E aí foi também, como falei, né? Foi, acho que hoje, olhando para trás, é uma experiência muito bacana você entender como é que funciona ali atrás das cortinas, né? O funcionamento do nosso país, a importância de aprender a ser porta-voz, a representar a empresa institucionalmente. E aí, no final dessa jornada, né, também ali num almoço que o Maia, né, o atual CFO, me convidou, aí eu falo, caramba, o Maia me chamando, coisa boa não pode ser, né, cara? Assim, deve ter feito alguma coisa errada, né? Já comecei a puxar aqui que eu aprontei, que será que eu falei ali que chamou a atenção dele, né? E, na verdade, não, foi ele. A gente tinha perdido o nosso profissional de RI há poucas semanas antes, e ele falou assim, olha, sei que você não conhece a parte de hard skill da função, mas olhando o seu histórico, olhando o seu perfil de soft skill, o hard skill eu te ajudo e a gente aprende junto. Mas as bases eu acho que está em você. Topa assumir? Assim, putz, bora, né? Vamos assumir, então, também esse terceiro desafio dentro da empresa, né, ali para também ali ajudar ali a remodelar e a reconstruir o RI. Estamos aqui até hoje, né? Já passando aí com bastante solavancos no meio do caminho, né, moço? Bastante. Mas acho que hoje, olhando ali com bastante orgulho no que a gente já tem construído e o que a gente ainda quer aprontar de bom aqui pro RI da TOTVS, né? Já anotei vários elementos aqui, mas antes de avançar, também quero a sua apresentação aqui com a gente. Bom, meu nome é Thiago Mussa, sou de Guarulhos, nascido e criado por lá, né? Então tive minha infância jogando muita bola na rua, aprontando bastante nos colégios e acabei indo fazer faculdade no interior, que para mim, sempre vivi em cidade grande e tal, nunca imaginei que iria para o interior, morar longe da família e tudo mais. E lá acabei aprendendo muita coisa e entrei na TOTVS como estagiário. Sim, vou falar uma coisa que alguns vão se assustar, a TOTVS é meu primeiro emprego até hoje, estou há 12 anos na companhia, então nunca conheci outra companhia, tirando, trabalhei na marcenaria que meu pai tinha e tudo mais, mas a TOTVS é meu primeiro emprego, eu falo isso com muito orgulho, que foi uma tremenda escola para mim. Eu tive uma carreira parecida com a do Sérgio, então a gente começou na mesma área de consultoria, então ele veio dessa consultoria que a TOTVS adquiriu, eu já entrei lá como estagiário, depois disso comecei a fazer implementação de sistema, rodei o time comercial, e uma curiosidade, num Uber, o Edu, que é o gerente executivo da companhia, ele falou, cara, eu acho que tem uma vaga para você aqui interessante. Já rodou bastante a companhia, você conhece a parte mais comercial, de como que funciona a implementação de sistemas e tudo mais. Cara, vamos falar sobre RI? Falei, vamos falar sobre RI. Me apresentou o Sérgio, a gente sentou, a gente fez alguns bons almoços gordinhos, né? E aí surgiu o convite, falou, cara, me apresentou o que era a área de RI, os desafios, e aonde eu me encaixava. Eu falei, bom, eu já cheguei no RI como coordenador, eu falei, cara, nunca tive experiência, já ficar numa posição ali de liderança no RI, como é que vai ser isso? Ele falou, cara, na TOTVS a gente confia nas pessoas que estão aqui e nas skills que você tem. Eu acho que tem fit, a gente só precisa aflorá-las. Então, falei, cara, vamos embora. Topei o desafio e tô na RI já tem 2 anos e meio, né? Já tá trabalhando junto, bem bacana. Isso é um perfil muito legal da TOTVS, né? Sei que a gente sempre fala que a gente é suspeito, né? Mas, por incrível que pareça, nós dois não somos exceções, tá? Assim, realmente, você pega da média liderança para cima na TOTVS, é muito comum
a turma ter alguns anos de casa e a empresa tem esse perfil de dar essa mobilidade, né? E acho que é muito rico, né? Porque você valoriza não só o profissional de casa, mas a construção da história dentro da companhia e esse multiconhecimento, né? E aí sempre com esse mindset. Cara, o hard skill eu te dou, vamos embora, né? Vamos que eu acho que o perfil você tem, vamos junto, né? Exato. E por enquanto tem dado certo, né? Tem dado muito certo, ainda bem. Então a gente está praticamente em casa aqui, porque eu também aqui dentro da MZ, eu tenho 16 anos de MZ. E eu também comecei aqui na MZ como estagiário há 16 anos atrás. Enfim, e as oportunidades foram acontecendo conforme os desafios que foram impostos, né? O Sérgio comentou bem de alguns elementos como esse, e você falou assim, você tinha ali várias soft skills que te ajudaram a chegar no RI, e a hard skill ali do RI você acabou desenvolvendo depois. Como que você vê este elemento dentro da sua carreira, o quão importante foi você ter passado por outras tantas áreas para chegar no RI? Cara, o RI é um bicho estranho com gente esquisita, né, cara? Assim, porque eu me identifiquei muito com o RI logo de largada, exatamente porque não é uma função, uma área onde um skill é dominante. Um hard skill ou um soft skill é dominante, né? É importante que você tenha uma certa flexibilidade e normalmente é impossível você exigir isso de um único profissional, né? Que você tenha conhecimento de finanças, comunicação, compliance, relacionamento, não é algo simples. Mais ainda uma profundidade do negócio para que você não corra o risco de ser simplesmente, né, um replicador de informação e não conseguir ali adaptar a mensagem para os N públicos perfis de públicos que você enfrenta. Então, a minha escola me ajudou, da TOTS me ajudou, para mim foi fundamental, né? Porque a consultoria me trouxe o lado do skill do relacionamento, né? De você estar com o cliente no front, de você ter que explicar a empresa, de você ter essa vivência do produto, de você conseguir ter um pouco mais de profundidade ali do portfólio do que a companhia apresenta para fora. O FP&A me trouxe os pilares financeiros, né? O Edu, que vai assistir a gente depois, sabe muito bem. O Edu é o nosso mestre Jedi no assunto, né? Eu continuo um jovem aprendiz, mas assim, me deu os pilares para que a gente conseguisse fazer discussões qualificadas com o investidor e dentro da companhia. E a relação institucional e com o governo, quem trabalha nisso sabe o desafio que é você levar a defesa de interesses para um público tão específico, né, como o público do governo, né? Seja para o executivo, seja para o Congresso, você defender as suas pautas que são legítimas, então toda a habilidade que você tem que desenvolver na comunicação e na forma, né? Porque assim, a mensagem e o que a empresa quer passar para fora é sempre a mesma coisa, o pilar é o mesmo. A empresa ela não pode ser camaleão no sentido de que mudar a mensagem, né? O coração da mensagem, ela sempre vai ser a mesma. O propósito, a missão, o que ela busca, o que ela faz, os números dela, isso não muda. Mas a forma, né, que você leva essa mensagem, que você adapta dependendo de quem é o receptor daquela mensagem, é muito importante. Não dá para você usar o mesmo estilo de comunicação que por exemplo, que eu tinha no Congresso, com o executivo, com um investidor. Isso até, rapidamente um parênteses aqui, isso foi uma das grandes adaptações que eu tive que passar, porque eu cheguei no RI com uma fala muito formal. E aí várias vezes o Maia chegava para mim, Sérgio, menos, cara, vamos botar um pouquinho mais aqui de informalidade. Né? Porque no final o RI tem essa grande habilidade de falar com múltiplos stakeholders, vamos colocar assim. E essa sua passada ali, né, sendo porta-voz, falando com o governo, deve ter te dado muita bagagem em como representar corretamente. E esse elemento que você falou foi, assim, muito importante, que eu vejo que às vezes alguns profissionais não têm essa como posso colocar, esse jogo de cintura para passar, para conversar, para mudar a forma que está falando, mais formal aqui, menos formal ali, e conseguir ter esse dinamismo, né? Não, essa habilidade é uma habilidade que a gente trabalha muito dentro de casa. Foi um dos motivos que eu trouxe esse cara aqui. É isso que eu ia falar. Da forma que o Sérgio ia para a parte mais formal, eu flertava mais com a informalidade. Então, quando você está no time comercial, você está conversando com galera de TI. Vocês da MZ já sentem bastante isso, que vendem o mesmo produto que é software no final do dia.
Então, o cara que é de TI, que vai fazer a compra do software em si, ele é uma pessoa mais descolada, vamos dizer assim. Então, você tem que, cara, entrar na linguagem dele, explicar melhor como é que melhor funcionam os sistemas. Então, ali o Sérgio, falando com deputados, senadores, uma formalidade muito maior, eu já vinha um pouco mais, cara, o sistema funciona assim, é assim que implementa, essas são as dificuldades que o cliente vai ter. Então, a gente consegue ter esse misto, assim, entre o formal e o informal, que a gente consegue acertar o nosso investidor. E como a gente tem uma base muito diversa, acho que isso é um ponto forte nosso, a gente tem investidores que vão conversar com a gente, que eles ficam de terno e gravata, e investidores que vão conversar com a gente de camiseta. Então, fazendo a associação do terno e gravata e camiseta, é o cara que vai ter uma formalidade muito extensa e o cara que vai ser um pouco menos formal. Então, a gente tenta juntar o time para ter esse misto aqui. O pessoal vai brincar que ele é meu deputado, tá? Porque a habilidade do Mussa lá de conhecer e se relacionar com pessoas é impressionante. Então, eu brinco que ele é meu deputado. Tanto que, né, que a gente estava conversando um pouco antes aqui, ele é o nosso representante lá no futebol, lá do RI, lá, porque eu falei, cara, ó, essa é tua, porque com certeza ali você vai se dar bem. Então, é legal, assim, Cássio, eu na condução do RI, eu não tenho a prepotência de achar que eu vou conseguir dominar e ser especialista de todos os skills que uma área complexa dessa precisa. Então, o que a gente tenta é exatamente assim, né, montar o nosso time, às vezes a gente consegue com mais facilidade, com menos facilidade, mas em que os skills se complementem e a gente consiga montar um time forte e que consiga direcionar todas as demandas e desafios que a gente tem, né? Então... E aproveitando, pegando esse gancho, quantas pessoas tem dentro do RI hoje de TOTS? Neste momento... Que estamos gravando o episódio. Que estamos gravando o episódio, pode ser que mude, nós estamos com 4 pessoas, né? Então, sou eu e o Mussa, o Edu é o nosso gerente executivo, a gente tem a Érica, que faz um papel ali de um corporate access, né? Uma parte ali de um relacionamento mais direto ali na parte de organização do relacionamento com os investidores. E aqui não vai dar tempo da gravação em ar, mas estamos com 2 vagas abertas, né? Então, estamos expandindo o time exatamente porque a gente sente essa necessidade de complementar, né? Então... E aí, pegando esse skill, quais são esses grandes skills que você tem hoje e o que você quer complementar dentro do time? Para dar esse panorama para quem está assistindo hoje, para entender como que funciona uma área de RI e ter ali os skills que você considera e julga necessário. Caramba, aí acho que é um podcast somente, né? Somente disso. Só para falar disso, né, cara? Vamos no overview. Então tá bom, não. Assim, para mim são alguns pilares principais, né? Alguns a gente já até citou aqui, tá? Então, tem que ter um skill voltado para compliance. Então, toda entrevista a gente já conversa. Fala, cara, se você não vai ter paciência para ler uma legislação, entender uma regulação, entender a importância de manter a empresa compliance com as normas vigentes, cara, nem começa. Né? Então, eu já tive contato com profissionais que, isso aí ninguém vai ver. Imagina, CVM, não, isso aí todo mundo faz. Não, cara, aqui a gente vai seguir. Se está lá, tem um motivo, tem uma explicação e a gente vai seguir aquela regulamentação, até pelo que o Mussa falou, a gente tem uma base acionária muito grande estrangeira, então nosso mantra é que assim, a regulação local ela é piso. A gente tem que estar de olho no que está acontecendo de tendência nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Tá? Então esse para mim é um ponto bem importante para antecipação e proteção da empresa. O segundo é comunicação, e comunicação da forma ampla, comunicação escrita, comunicação verbal, comunicação de relacionamento. Né? E aí, assim, cada profissional tem o seu estilo, né? Cada pessoa tem o seu estilo. Obviamente que você treina, mas, cara, eu tenho um Mussa, né, que é falei, meu deputado, meu vendedor aqui, né, que é impressionante a capacidade dele. E do outro lado eu tenho o Edu, que é um profissional incrível, mas é um cara mais técnico, mais financeiro, ele tem uma linguagem mais fundamentalista, que é importantíssimo para ter aquelas reuniões mais casca-grossa, aprofundada com o investidor. Então, pelo perfil lá, a gente já fala assim, não, de quem que é esse cara aqui? Não, esse cara aqui vai Edu e Mussa. Não, esse cara aqui vai o Sérgio e o Edu. E aí a gente tenta ter, no back, né, uma retaguarda forte. Então, a gente tem a Érica, que faz um trabalho incrível de corporate access, mas a gente está assistindo falta de 2 perfis. Né? Um perfil mais para esse lado de compliance, né, para ajudar a gente ali a pensar fora da caixa. Né? Assim, tá bom, a regulação te dá um mínimo, mas como é que eu, por exemplo, dar um exemplo que não é tão simples, mas acho legal para ilustrar. Quando você constrói um formulário de referência, a CVM ela te dá tudo que você precisa fazer no mínimo, mas ela não te fala o máximo. Não. Só que a gente tende sempre a seguir, né, as caixinhas que estão lá. E a gente tem o nosso relato integrado também.
Então, o desafio que eu botei para o time é assim, como é que eu junto esses mundos? Até onde eu posso ir? Então, estamos procurando uma pessoa que tenha um skill ali forte na parte de compliance, que nos ajude a transbordar na comunicação e a gente ter um negócio bacana. E por último, uma coisa que para mim é importante, e aí vem um pouco do comercial, qual o grande segredo de um bom vendedor? Né? Entender a fundo o seu cliente, como ele pensa, né? O que ele precisa, quais são as necessidades dele. E isso a gente estava sentindo, porque todo mundo no time é formação empresarial. Então a gente sentia a falta de alguém do mercado financeiro, que trouxesse esse olhar. Então estamos procurando um profissional que vai dar esse olhar mais de mercado financeiro para a gente mesmo, né? Desde do básico até trazer as provocações saudáveis ali em relação ao que focar, ao que não focar, como é que a gente faz ali uma leitura de consenso, que vale a pena a gente acompanhar, enfim, né? Dar esse olhar mais de, vamos dizer assim, quase como uma asset interna, né, para a gente ter ali no time e vamos ver que acho que a gente vai dar um caldo bom. Ali. E isso tudo a gente tem que colocar tudo dentro de um potinho, misturar e fazer funcionar junto. Porque são profissionais que, por skills, eles vão ter perfis diferentes. Então, você colocar todo mundo para trabalhar junto de uma maneira harmônica, que seja fluida, é um tremendo desafio. Então, isso a gente, sempre que a gente montou o time, a gente está pensando aqui na evolução do RI da companhia, a gente quer olhar para frente e falar, cara, tem que todo mundo trabalhar junto de uma maneira fluida, de uma maneira que vá dar resultado ali para frente. Muito bom. Acho que você colocou 4 pontos aqui que são muito importantes. Você colocou o compliance, a comunicação, esse fora da caixinha, pensar fora da caixinha, que eu achei ótimo, a gente pode achar um termo bacana para isso, e esse olhar financeiro, né? São pontos fundamentais para os profissionais de RI hoje, e todas as empresas de capital aberto como um todo precisam ter essas visões, né? E fazendo um paralelo aqui, eu tenho um método que normalmente às vezes eu converso com os clientes, que eu falo que é o método 3Cs, né? Que é compliance, comunicação e canais. E o canais nada mais é do que estratégias para como que eu vou ir além, como eu vou sair do obrigatório, ter essa ampla divulgação e pensar na audiência, no engajamento, como que eu vou atrair outros elementos. Acho que são pontos muito importantes hoje dentro da área de RI. Né? Sim, sem dúvida. Meninos, vocês falaram um ponto que eu achei muito legal e eu queria retomar essa questão que o Sérgio mencionou logo no comecinho do nosso bate-papo, sobre que ele desenhou ali todo um projeto lindo e foi dado para ele implementar. Na hora que foi implementar, rasgou e começou de novo. Trazendo isso para o RI, como que você prepara hoje um programa de RI, mas que você não vai rasgar ele, que você vai executar ele? Como que você faz isso, ainda mais agora nesse início de ano? Cara, quem tiver essa fórmula me fala, que passa para os RIs que vai ficar rico, cara. Olha só, o programa, ele tem que ser um norteador, tá? Ele não pode ser algo que não tenha um mínimo de flexibilidade, não tenha ali um mínimo de adaptabilidade para o que vai se construindo no ano, né? Porque acho que uma das coisas que eu mais gosto no RI, né, que a gente fala bastante, é exatamente o dinamismo, né? Nenhum dia é igual, né? Obviamente, a gente tem uma certa previsibilidade do que a empresa vai construir, por exemplo, no ano seguinte, mas a gente não domina o mercado, a gente não domina as questões globais, a gente não domina uma série de coisas, né? Os pontos que eventualmente vão começar a chamar mais ou menos a atenção do investidor. Então, o que a gente busca fazer é o seguinte, olha, a gente tem um racional muito próximo do comercial, que é um racional ali de hunter e farmer, tá? Então, nós temos uma base acionária que é muito bacana, só que ela é global. Então, a gente tem que pensar um programa onde eu consiga atingir, pelo menos uma vez por ano, né, num contato pessoal, a gente valoriza bastante ainda o contato pessoal, os principais acionistas. Então, a gente desenha, esse é um dos pilares. Junto com esse pilar, também acionamentos usando outros canais para que também o investidor não dependa daquele único contato no ano. Então, tem essa vertente. A segunda vertente é do target. Então, quais são os investidores que a gente gostaria de ter na nossa base acionária? Né? Que são investidores referência, investidores âncora, investidores que podem, eventualmente, atrair outros investidores que têm um perfil bacana para estar como sócio da companhia. Então, também o programa ele vai por esse caminho. E aí, assim, qual que é o nosso grande desafio? Né? Como sempre, orçamento, equilibrar ações externas, né, fora do país, ações internas,
multicanais, para conseguir ter esse grande objetivo de você conseguir rodar bem o Hunter e o próprio target da companhia. E, de novo, né, sempre, acho que mensalmente a gente reabre, cara, sei lá, acho que provavelmente é isso, né? Ah, cara, todo mês a gente revisa o plano, a gente revisa o nosso programa, olha para frente. E eu sempre que a gente está pensando na ponta do investidor, falar assim, nós estamos passando a mensagem para todo mundo está tendo acesso à nossa mensagem, nós somos uma companhia que tem um acesso mais fácil, ou a gente está indo para um lado que está dificultando o acesso ao investidor a gente. Então isso a gente tem, todo dia a gente acorda, toma café, quando a gente vai falar de programa de RI, a gente sempre está olhando isso. Então, cara, eu tô dando os meus executivos de uma forma igualitária para todas as partes do globo. Eu tenho investidor nos Estados Unidos, eu tenho muito investidor na Europa. Eu tô conseguindo fazer esse investidor conversar com o meu CEO, com o meu CFO, com a gente. Ele está conversando de forma equânime com a gente, sempre está pensando isso. E aí, equilibrar esses pratinhos nem sempre é tão fácil. A gente nunca acerta na pinta, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível. Esse ponto é legal. Nosso programa, a gente desenha olhando sempre dois aspectos, né? Então, tem esse aspecto externo, né? De quem, quando e como, né? E aonde, né? Em muitas situações, né? E essa questão de como é que a gente usa as peças que a companhia nos dá. Então, quem fala o quê, em que tipo de perfil de cliente, quando a gente vai, por exemplo, tem, né, pelo perfil do investidor, quando a gente precisa encantar um cara mais forte em narrativa, é tal executivo. O cara mais fundamentalista, vamos priorizar aqui. Precisamos ali dar um destaque num ângulo específico ali do portfólio, então é esse profissional. Então é legal que a empresa dá bastante liberdade para a gente fazer essa montagem do programa ao longo do ano, né, trabalhando com todas as peças, e aí fica o nosso desafio de mapear externamente de forma correta. Como eu falei, né, a coisa é muito dinâmica, então assim, às vezes no ano anterior você fez um trabalho com o seu site que foi incrível, a primeira experiência do ano foi ruim, né, vai seguir com isso até o fim do ano. Então, acho que essa leitura constante, dinâmica, de entender os tempos e movimentos, acho que é um dos pilares ali para um bom programa, né? Musa, você também mencionou, junto com o Sérgio, os elementos da base acionária, dessa diferença. Como que é essa base acionária de vocês entre Brasil, pessoal do exterior? Como que é esse elemento? A nossa base hoje, cara, dá quase 90% ela é estrangeira e 10% aqui no Brasil. Então, o nosso contato, ele é 80% do dia, ele é mais com estrangeiro do que com investidor local. É muito uma característica por conta do perfil da TOTVS. Então, a TOTVS ela é uma companhia que o investidor mais de longo prazo, ele vê um valor muito grande na gente. E hoje, o mercado brasileiro, ele ainda está um pouco, vamos falar, conturbado, ele está mais dinâmico que o habitual. Então, o investidor brasileiro está buscando um pouquinho mais de um retorno de curto prazo. E a TOTVS, como uma empresa que você vai olhar lá para o longo prazo, esse cara, ele não entra muito na nossa base. Temos bastante investidores locais, excelentes nomes, né? Vou até subir um pouco, a gente tem excelentes nomes, mas a gente tem essa base mais estrangeira. Legal. E como que vocês fazem esse acompanhamento da base acionária de vocês? Cara, a gente usa muito a ferramenta DMZ, então, já fazendo um pouco do jabá aqui, a gente usa bastante a ferramenta DMZ, que dá muito para a gente ter ideia desse fluxo da nossa base. Se a gente está tendo um fluxo até indo do local para o estrangeiro, do estrangeiro para o local, a gente acompanha bastante isso na pinta, tá? Então, a gente olha, cara, os top buyers da semana, a gente faz um acompanhamento diário que a gente olha, e a gente sempre faz um consolidado semanal ali para ver como é que está essa base, qual que é o dinamismo da nossa base, como é que está a nossa movimentação de top 30, a nossa movimentação também bot 30, a gente olha bastante, porque nem sempre o acionista relevante a gente tem que dar toda a atenção, a gente tem que olhar para os caras que não estão ali, os menos prioritários, a gente tem que ver como é que esses caras estão se comportando, para ver um pouco até do perfil que está entrando na nossa base, se está tendo alguma tendência de mudança, ou se ele está continuando, ou se ele continua esse perfil que a gente já conhece na companhia. E pessoa física, teve aumentos? O que você sentiu nesses últimos anos? Aumento de pessoas físicas na base? A pessoa física na TOTVS, ela sempre foi muito baixa. A gente tem pouquíssimas pessoas físicas na base. Então, a gente tem uma... E esse fluxo pra gente, vamos lá, como o número é pequeno, qualquer volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, percentualmente ele parece impressionante. Mas eu vejo que pessoa física, ele continua de uma forma estável. Acho que a gente não teve nenhum crescimento, nenhum decréscimo ali na nossa base. E
acho muito por conta do case da TOTVS. Então, é um case que, para pessoa física ainda, você não vê um Barsi falando da TOTVS, por exemplo, que é um cara que mexe muito na ação de pessoa física. Então, a gente chama mais atenção de investidores institucionais do que de pessoa física. Eu acho que, se não me engano, acho que no auge ali, quando o mercado estava super aquecido, alguns anos atrás, a gente chegou a bater, acho que no máximo chegou a 5%, da nossa base acionária, né? Acho que foi o máximo. E assim, acho que reflete um pouco talvez do perfil do investimento do Brasil mesmo, do brasileiro mesmo, né? A gente mesmo, quando a gente pensa em pessoa física, a gente busca. A TOTVS, apesar de ser uma empresa que está em tudo, né? A gente está presente em N coisas, não é uma empresa que você tem um contato direto, né? No seu dia a dia, né? Então, não é uma empresa que você vai ver no supermercado, que você vai ver na rua ali de uma forma direta. Então, o brasileiro já não tem muito esse perfil ainda não tem, né? Um perfil de investir em capitais de risco, né, em bolsas, e quando você procurar um investimento, mesmo que você vai procurar uma carteira de investimento de um banco ou fazer investimento direto, que é ainda mais raro, provavelmente uma empresa que você tenha um contato maior. Então, a gente tem um pouco desse desafio, né, da gente atrair um pouco mais o investidor individual, mas é um case mais voltado mesmo para o investidor institucional. Né? Pensando em todos esses elementos que a gente estava mencionando, acompanhamento de base, como que vocês fazem esses processos, como fica a levada de informações, levada é ótima, né? Como fica como que vocês levam a informação ali para o C-Level de alguma forma? Esses relatórios que vocês preparam, é sempre que vocês enviam, quando eles pedem? Como que é esse dinamismo do dia a dia de vocês reportando isso para o board? A gente tem relatórios que faça chuva, faça sol, eles têm que sair. Então, principalmente esse de movimentação da base acionária, eu acho que a TOTVS ela tem um perfil, Cássio, que é bem legal. Tanto o nosso CEO quanto o nosso CFO, eles sentaram na cadeira de DRI, os dois. Então, isso trazem eles muito para o nosso mundo. Então, alguns relatórios que a gente... demanda do dia a dia ali, às vezes acontece de não enviar, eles nos cobram para enviar. Porque eles querem olhar a movimentação da base acionária, quantidade de interação que a gente faz, como que está o perfil, com quem a gente está conversando. Faça chuva, faça sol. Quando eles vão ter algum tipo de interação com o investidor, a gente precisa levantar, a gente faz um company profile, fala qual é o fundo. Então, a gente tem esses relatórios que a gente utiliza, eles são... a gente solta eles de uma forma mais periódica, a gente não executa eles sob demanda, então a gente tenta ser mais proativos do que reativo. Muito porque, para deixar também... A gente começar a identificar algum tipo de movimentação diferente na nossa base, a gente já começar a alinhar o discurso e tomar ações já preventivas do que remediativas. Tá? Tem um desafio ali, né, que o RI dentro da empresa, às vezes, é visto como tem que ter a capacidade da leitura da bola de cristal, né? Então, tem alguns acionamentos que você fala assim, cara, assim... Assim, pô, a ação teve um comportamento ali, chamou a atenção de algum executivo. O que aconteceu? Né? A gente tem a brincadeira lá, tinha mais gente querendo comprar do que vendeu, mais gente querendo vender do que comprar. Porque apesar de aqui no Brasil a gente ter o benefício de ter um volume de informações até interessante, né? 2 dias depois eu vejo a movimentação da base acionária, mas nem sempre a leitura ela é óbvia, né? Então, a gente tenta não engessar. Eu tenho reportes fixos, tá? Mas a nosso objetivo é a antecipação. Então, não esperar o executivo solicitar. A gente tentar, na leitura do dia a dia do mercado, com as informações que a gente tem, já tentar dar alertas, né? E o Mussa acho que trouxe um ponto muito importante, né? O fato do Maia e do Deni já terem sido RI facilita muito a nossa vida. Então, ali mesmo no dia a dia, o próprio entendimento, a leitura deles é muito fluida ali, né? Não precisa de grandes formalidades. Acho que a nossa maior formalidade ali, acho que uma vez por trimestre, a gente tem reportes para comitês do board da companhia. Tá? Mas muito, acho que é importante não ser engessado e ter essa fluidez na comunicação, respeitando alguns marcos ali de formalização de comunicação. Né? Legal. Tem esse ponto que você mencionou, desse sonho de time, que todo mundo já sentou na cadeira do outro, então consegue se colocar no lugar e sabe como que é o dia a dia. Né? Além disso, vocês têm anos de TOTVS, principalmente ali, sem ser necessariamente no RI, mas de companhia há muito tempo. O que dá para vocês todo esse background de entender e falar com propriedade para os stakeholders de uma forma geral. Como que vocês olham o mercado e veem, às vezes, algumas companhias ou alguns profissionais
que não maturam tempo de casa dentro ali da onde estão inseridos e ficam trocando. Como que você faz esse grande paralelo que é completamente contrário a vocês, contrário a mim, que tenho 18 anos de MZ? Assim, como que vocês veem esse ponto? Eu acho que cada companhia, Cássio, tem um pouco da sua estratégia com o RI. O fato da gente ter profissionais ali que ficaram bastante tempo na companhia não tira o mérito de outras companhias que acabam fazendo uma mudança ali e não terem. Pega o CEO deles, ele tem 6 anos de casa. Ele fala da história da companhia como se ele tivesse vivido. Então, isso vai muito do aprendizado do profissional de RI. Então, se a pessoa que entrou nessa cadeira, chegou, viveu a empresa, quis entender os detalhes, perguntou, foi pentelho por um tempo, encheu o saco do pessoal e conseguiu aprender sobre a companhia, ele vai conseguir falar tão bem quanto a gente. A única diferença é que, pra gente, a gente viveu algumas coisas. Então, fica mais intrínseco na nossa fala. Então, a gente fala com uma naturalidade um pouquinho maior e tudo mais. Só que essa troca, ela vai muito da companhia. Eu não posso obrigar um profissional a ser meu DRI por muitos anos. Às vezes, na carreira dele, ser um RI é passageiro. É um ponto na carreira dele. O cara quer terminar em FP&A, quer ir para M&A, quer ser CFO de outra empresa. Então, acho que muda muito muito da estratégia de cada companhia. Cara, desde a minha época de relações com o governo, eu até talvez pela minha história profissional, eu sempre fui muito contra a estabelecer padrões e balas de prata e fórmulas vencedoras únicas. Tá? Acho que ali é uma questão do momento do profissional, do que ele quer na carreira dele, né, do que ele entende que é a função, mas também entender o que a empresa entende que é a função. Então, assim, muitas vezes a empresa, ela quer que o RI seja, desculpa a expressão, mas aquele papagaio de pirata que vai fazer com que a empresa não tome ofício. É isso. Tudo que está à volta, às vezes o profissional não tem nem espaço para fazer mais. Tá? Então, acho que e tudo bem, assim, é o perfil da empresa. A gente sabe lá na TOTVS, assim, às vezes a gente conversa com profissionais de mercado, né? A forma que a gente se envolve com jurídico, com marketing, com alta administração, infelizmente, a gente, pelo menos a nossa percepção é que não é tão comum. Mas é a TOTVS, né? E tem N empresas em momentos distintos. E o mesmo vale para o profissional. Assim, tem profissionais que se vendem, né, e olham como uma fortaleza exatamente pela especialização que ele tem na função. Só que a minha humilde opinião, né, a especialização na função vai te levar até um ponto. Para você se diferenciar, para dar aquela milha a mais, né, aquele tempero diferente como profissional de RI, não tem como. Se você não se apropriar da história, acho que você trouxe um exemplo super legal, se você não se apropriar da história como se fosse sua, como é que você vai transmitir a confiança daquele storytelling e daquele case para o seu investidor? Então, assim, por mais especialista, eu já tive especialistas no meu time, de novo, né, porque era um momento assim que eu estava sem conhecimento técnico nenhum. Então, eu fui buscar uma pessoa especialista porque eu precisava ali cobrir a minha zaga. Né? Mas para aquela pessoa que quer realmente se destacar, tem que se aprofundar, tem que se envolver, tem que perguntar, tem que fazer todo um roteiro e toda hora dentro de casa para entender. A gente tem anos de casa, você fala assim, cara, você sente que você conhece tudo sobre TOTVS? Claro que não. A gente estava falando... Cada enxadada é uma minhoca, né? Ontem mesmo a gente estava conversando, falou assim, cara, pô, esse ângulo aqui de cloud, aqui, acho que vale a pena, vamos chamar alguém aqui para conversar com a gente poder ter um discurso um pouco mais profundo e você conseguir sair da gente brinca, né? Pelo menos vencer os 2 porquês, né? Cara, profissional de RI que não consegue passar pelos 2 porquês pode ficar em situações bem complicadas ali no dia a dia com o investidor, né? Aproveitando essa questão, vencer os porquês com 2 porquês. Como que vocês ali criam esses storytellings, essas narrativas na hora que vocês estão com os investidores, com os stakeholders de uma maneira geral? Qual que é normalmente a preparação de vocês para uma reunião? Cara, RI, né, tem um outro perfil muito interessante, né, que a gente brinca lá, né? Todo mundo tem alguma opinião sobre RI. RI é daquelas áreas na empresa, qualquer pessoa que você conversar, alguém vai ter uma opinião. Eu acho que marketing é pior, hein? Marketing também. Todo mundo sabe marketing. Mas se trocasse a paleta de cor... Exatamente, pô, todo mundo é formado. Concordo. Eu estou defendendo a minha casinha aqui, mas eu concordo. Não é a única área que sofre isso, acho que marketing você tem toda a razão. Tem algumas áreas que, assim, todo mundo tem uma opinião a respeito, né? É impressionante. Acho que a RI está um pouco nessa categoria.
Então, o que a gente tenta de novo, ali a palavra é antecipação, né? Então, não que seja perfeito, tá, Cássio? Quando a gente fala aqui numa entrevista, parece que é tudo maravilhoso, né? Mas não, claro que não. Mas o que a gente busca é exatamente essa antecipação e preparação. Então, o company, cara, se você vai extrair um company do Bloomberg, se você vai extrair um company da própria MZ, você vai ter uma folha coisa velha, né? Você vai ter na tela do teu computador ali, do teu celular, o que é o frio daquela pessoa. Então, o que a gente tenta buscar mais é entender mais o perfil, quem que é a pessoa que a gente vai falar, falamos antes, não falamos antes, a última vez, quais foram os pontos que foram abordados, que pontos que eles podem estar mais ou menos interessados, que pontos que a gente quer que entre no radar. Então, a gente tenta fazer ali um warm-up mesmo, uma preparação para entrar nas agendas. Nem sempre no caos do dia a dia a gente consegue, né, ali nas agendas, mas a gente brinca, tem momentos ali que parece consultório médico, né, em época... Consultório médico inteiro. Consultório médico de pediatra em época de inverno, né, cara? Consultório atrás, uma reunião atrás da outra. Então, você não consegue ter a preparação adequada, mas para um NDR, para uma conferência, você investir um mínimo de tempo para fazer uma leitura e montar uma estratégia de quais as mensagens, de novo, né, quem vai ser a pessoa que a gente vai levar e somente assim, né, quais são os takeaways que a gente gostaria que o investidor ou o sell side ficasse após a reunião. Né? A mensagem sempre vai ser a mesma no final do dia. Então, a gente não vai ter uma alteração na mensagem, ela não vai mudar. A forma de passar a mensagem e a pessoa que está do outro lado, ela vai olhar para alguns pontos que você vai precisar fazer algumas adaptações. Então, vamos para o exemplo mais clássico, o investidor de curto e longo prazo. O investidor de longo prazo, ele quer a mesma mensagem, só que olhando para um futuro, olhando para daqui 5, 10, 15 anos. O investidor de curto prazo, ele também quer a mesma mensagem da companhia, só que ele vai buscar elementos que vão justificar o investimento dele de curto prazo, para um trimestre, 2 meses ou uma semana que seja. Então, a mensagem no final do dia, ela vai sempre ser passada da forma igual, só que com temperos diferentes para adaptar o discurso para o público que a gente está falando. Não adianta eu falar de Palmeiras para os corintianos, falar de Corinthians para os palmeirenses. Então, é antagônico aqui. Eu tenho que passar a mesma mensagem que é futebol no final do dia. Só que de uma forma que o corintiano vai gostar e que o palmeirense vai gostar, que todos os clubes vão gostar. As mensagens chaves, né? Obviamente, a gente tem que preservar pela equidade do acesso à informação. Mas a forma, né? Acho que isso é legal. A forma, a gente tenta ir adaptando, dando um pouco mais de luz aqui, menos ali, dependendo do perfil do investidor. Tem investidor que, assim, se você entrar numa conversa fundamentalista, você vai passar de 5 minutos a atenção dele. Entendeu? Você tem que ter uma conversa um pouco mais ali, um pouco mais dinâmica, em cima da narrativa, do storytelling. Tem investidor que, se você não trazer uma visão fortemente de números para fundamentar a tua narrativa, o cara fala assim, legal, bonita, hein? Ficou bonita essa história, maravilhosa, mas os números não me convencem. Então, acho que é importante ali sempre estar com isso no radar. Né? E eu não posso deixar de falar do nosso MZIQ na geração do Profile, onde junta vários elementos de CRM, base acionária, anotações, se a pessoa já abriu o mail, se está no site, se não está. Ajuda vocês no dia a dia, meninas? Ajuda bastante. E uma coisa que eu acho sensacional é a parte da interatividade do acionista que aparece no one page, na lâmina. Então, cara, é bem bacana para saber se o cara abriu o mail, se ele clicou no link. Então, todo esse tracking da pessoa, pra gente, é bem importante. Então, às vezes, tá bombardeando o cara ali de mails e ele nunca abriu. Então, a gente, às vezes, até vira um insight na reunião. Fala, cara, a gente tá mandando e-mail, você tá recebendo? Ah, então, o e-mail que você manda eu já não acesso mais, eu preciso trocar. Putz, ó, que legal, vamos atualizar aqui a nossa base. Então, isso pro engajamento do acionista pra gente é bem importante. E, lógico, toda a parte de como que tá a movimentação dele, qual que é o perfil dele, da onde ele isso já ajuda bastante. Cruzar, acho que todas essas informações de dados que o RI tem ali da audiência. Então, quantas pessoas entrou no seu site, clicou no seu mail, acessou o seu call de resultado, todos os elementos que você puder agrupar e ter isso fácil, é muito bom na hora de conversar, porque é o que você mencionou. Você sabe se ele abriu, se ele não abriu, se ele participou do call ou não. Acho que muito mais isso é fundamental, mas a gente tenta trazer também um tempero a mais, né? Que é aquela coisa da pegada comercial que a gente traz pro time, daquela questão da intimidade mesmo, né? De você quebrar um pouco da formalidade, mesmo no virtual, com o profissional, né? Então,
nada melhor, né, do que você começar uma conversa com a pessoa sentindo que você teve o mínimo de preocupação de resgatar um histórico ou saber quem ela é, né? A gente brinca, né, que assim, às vezes a gente evita, mas de vez em quando aquela gafe, né? Você vai lá pro cara, pô, moça, legal, prazer, hein? Meu nome é Sérgio aqui. Pô, Sérgio, não, mas a gente se viu na conferência faz umas meses. Putz, cara. Então, assim, esse tipo de ferramenta, né, como a gente interage com muitas pessoas, ajuda a dar um pouco dessa proximidade, né, de quebrar um pouco essa barreira com o investidor e deixar ele mais à vontade, porque a gente percebe que quando a gente consegue fazer isso, a conversa ela flui melhor, né? Porque, de certa forma, a relação em alguns momentos, em alguns perfis, a relação do investidor com o RI pode ser de relacionamento, pode ser de entrevista, ou pode ser, na verdade, né, até além da entrevista. Ali, o cara está ali no interrogatório, né? Então a gente tenta quebrar para ter menos interrogatório e mais bate-papos ali para fluir melhor, e esse tipo de informação ajuda bastante. E só de você receber o cara bem, a pessoa bem, tratar a pessoa com carinho, mostra, primeiro, duas coisas. Profissionalismo por parte da companhia. Então, você chegar, tratar a pessoa pelo nome, tratar a pessoa da maneira correta, não cometer algumas gafes simples de, cara, quando foi a última vez que a gente conversou e tudo mais. Isso mostra profissionalismo e mostra carinho com a reunião que você está fazendo. Você receber bem a pessoa, você receber bem o investidor, isso muda completamente o jogo, às vezes muda completamente o rumo de uma reunião. Uma reunião que seria mais dura, ela passa a ser mais leve. Simplesmente porque você receber o cara bem, oferecer um café, saber que o cara, se vier alguém de Londres, oferecer um chá, isso muda completamente, às vezes, o tom da reunião. Vai ser uma reunião que pode ser dura, com assuntos mais complexos, que toda reunião vai ter, só que com um tom mais fluido, um tom mais gostoso de levar essa reunião. Principalmente quando a gente recebe na TOTS, né? Você está recebendo na nossa casa, né? Então a gente recebe na nossa casa da forma que representa a cultura da empresa e como a gente gostaria uma preparação tem toda uma preparação. Até porque vamos combinar que a TOTS não está ali no centro empresarial de São Paulo, né? É parte da nossa história. A gente tem muito orgulho de estar onde a gente está ali na Zona Norte, de ser um polo da Zona Norte, mas é fora do eixo, né? Então a gente tem a preocupação, por exemplo, de saber, né? Principalmente investidores estrangeiros. Você está chegando, você está partindo, que momento da reunião? A gente tenta orientar. Assim, olha, se você vai partir depois da reunião, vem no fim do dia, porque dali para Guarulhos está ali. Se você está chegando, tenta evitar, o trânsito é muito pesado. Então, a gente tem essa preocupação, né, de olhar qual que é a origem, né, quais são pequenos detalhes. Né? Então, normalmente, investidores da Ásia, cara, tem uma coisa simples, da forma que você oferece o cartão, né, da forma que você recebe o cartão, da forma que o que você oferece, em que momento beber. Então, a gente tenta esses pequenos detalhes para realmente ali, de novo, esse lado nosso mais comercial, de encantar também o investidor, desde o momento que ele chega até a hora que ele sai da empresa. Né? E claro, assim, para a reunião, a gente tenta entender o perfil do fundo e ver para onde ele vai querer direcionar a conversa. Se vai ser uma conversa um pouco mais técnica, a gente já deixa os materiais preparados para mostrar alguma coisa de balanço, alguma coisa ali. Um cara que quer uma conversa mais de longo prazo, quer entender um pouco mais da história da companhia, já deixa os institucionais prontos ali, tudo para a pessoa sentir que teve uma preparação para a reunião, a gente se preparou para esse cara. Isso faz toda a diferença. Eu sinto que quando a gente faz isso, os feedbacks do pós-reunião são muito bons. Quando a gente não fazia isso, a gente às vezes pecava um pouquinho, o investidor falava, pô, mais uma reunião do meu dia. Então a gente quer sempre ser um pouquinho diferente. Muito bom. Acho que olhar os detalhes é fundamental. E hoje a gente tem uma área cheia de dados. Então, quanto mais dado esse dado estiver organizado, melhor para a gente, para relembrar. Eu falei com o Thiago, falei com o Sérgio, já conversei isso. Então, acho que esse ponto é fundamental. Tem algo que você mencionou que eu fiquei pensando aqui. Vamos pensar em duas situações para compartilhar com o pessoal. Uma reunião, quando vocês consideram ela muito boa, e algum case que já aconteceu com vocês, e uma reunião muito ruim, que foi muito tensa. Se já tiveram essas duas situações? Se não tivesse, né? Deixa eu pegar a lista. E como vocês se saíram nessa questão dessa reunião ruim, gente? Assim, as reuniões, como a gente fala, a gente descreve aqui o estado da arte, mas, obviamente, o dia a dia nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente está toda hora testando formatos e formas de você produzir uma reunião positiva. E é importante aqui aproveitar aqui, Cássio, uma reunião positiva não significa uma reunião simpática, de sorrisos, onde só teve elogios. Não, estamos falando da qualidade da reunião. Às vezes você tem reuniões que são
muito duras, muito difíceis, mas uma qualidade muito alta na conversa, né? Independente se a gente convenceu ou não, nem convencimento, né? Se a gente conseguiu endereçar todos os pontos ou não do investidor, ou se o investidor ali provocou alguma mudança de leitura, acho que isso é uma leitura secundária, né? Da gente pegar depois um feedback, mas a qualidade da reunião, ela se constrói nos detalhes, né? Então, uma reunião boa para a gente é uma reunião onde a gente conseguiu sentiu preparado e pronto para endereçar todos os pontos do investidor, seja ele positivo ou negativo, e durante o processo conseguimos emplacar algumas mensagens chaves e, como a gente estava falando aqui, também viu que ele se sentiu confortável ali dentro do processo para também colocar os pontos dele. A reunião dura, às vezes ela é provocada ali por um despreparo mesmo, né? Assim, já aconteceu da gente fazer toda uma preparação esperando uma abordagem e na primeira pergunta desmonta tudo aquilo que você tinha preparado, né? Porque o investidor ele vem com outro humor, com uma outra abordagem, diferente daquilo que a gente tinha eventualmente antecipado. Ali, acho que o grande segredo é calma, resiliência e empatia. Para entender, tá bom, ok, fui pego de surpresa, né? O porquê que eu fui pego de surpresa. E aí, algumas técnicas ali que acho que talvez você use muito em entrevista, a gente também usa. Né? De você tentar ali, num primeiro momento, responder somente o que é perguntado, e você aproveitar as perguntas para tentar entender qual é o contexto e o que está eventualmente ali, pegando um lado mais negativo, né? O que eventualmente está incomodando, para que você consiga depois endereçar. Às vezes isso demora quase que a totalidade da reunião, mas se você consegue, pelo menos no final dela, você consegue dar um encaminhamento para corrigir a rota dela. Não é fácil, tá? Porque às vezes também o investidor, a gente já teve group meetings em conferência, que até com o investidor lá chegou da vida, né? Assim, o cara acordou sei lá, o que aconteceu, né? Pegou trânsito, acordou de mau humor, o cara sentou na cadeira e metralhou, que você não consegue nem... Caramba, cara, respira, calma, respira. E aí aquela coisa, né? Você não pode espelhar, né? Porque se você espelha o comportamento do investidor, aquilo vai escalando, vai escalando, vai escalando e você perde a reunião. Então a gente tenta se policiar nisso e é sempre bom, e a gente sempre evita estar sozinho. Porque na dupla, que nem a gente está aqui agora, aí o Mussa percebe que eu estou ali me perdendo um pouco, ele entra, já tenta dar um pouco uma ponderada, ou às vezes o contrário, eu vejo lá que está indo para um caminho que não está legal, eu complemento. Então, acho que não tem fórmula, mas é importante essa questão de você... Aconteceu, vai acontecer, manter a calma, tentar fazer a leitura, ter empatia, entender o que está acontecendo do outro lado, para que você consiga endereçar a situação. Vocês têm ideia de quantas reuniões e quantos eventos vocês fazem num ano como um todo? Temos, cara. Agora eu quero ver. Vai, 1, 2, 3 já, puxando a cabeça. A gente faz em média de 900 a 1.000 reuniões por ano. Então, a média mais ou menos aí de 4 reuniões por dia a gente faz. Eventos, uns 30 mais ou menos, entre conferências, NDR, dá mais ou menos 30. Mais algum número de cabeça? Um Investor Day. Um Investor Day por ano. E aí a gente... A TOTVS não é uma empresa que viaja muito, né? Então nós fazemos em média... 30 é bastante. Mas entre conferência, tudo mais. Porque viagem para o exterior a gente faz de 3 a 4 por ano. E aí a gente aí tem ali, apesar desse perfil da nossa base acionária, né? Também hoje a questão digital ajuda demais, né? Então a gente tem eventos virtuais, etc., que acaba que no todo você consegue montar o programa sem ter necessariamente o investimento de uma viagem, né? E como a gente tem 12 coberturas, né? Então, ajuda é um desafio, ajuda e é um desafio, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio ali de como é que a gente vai organizar. E, graças a Deus, a gente pode reclamar, né? A demanda da TOTVS, tanto para investidores locais e estrangeiros, sempre foi muito alta. E é bacana, assim, que o time que a gente montou, hoje a gente consegue atender. E voltando lá, aquilo que eu falei no começo, o fato de a gente ter um CEO, um CFO que foram RIs, eles gostam de participar de conferência. Eles têm esse brilho por querer atender as conferências. Então, a gente, lógico, não participamos de todas, mas participamos de todas que fazem sentido. Então, isso ajuda a gente. Então, a gente consegue, às vezes, participar com o CEO em uma conferência, o CFO fazendo um evento interno dentro da companhia. Então, a gente consegue ter esse mix, que aí a gente consegue atender bastante gente.
Antes de partirmos para o bate-bola, que é o nosso quadro final aqui, deixa eu fazer uma pergunta de crise, né? Vocês, às vezes, passam por momentos de instabilidade, de algo que pode acontecer dentro da companhia. E a gente está falando de software, a gente está falando de tecnologia. Respinga no RI de alguma forma? Alguma instabilidade que possa acontecer no sistema? Respingue vocês e como que vocês direcionam esse ponto? Hoje em dia não tem como não respingar, né? Porque antigamente você não tinha um acesso à informação que tem hoje e as empresas elas conseguiam organizar os canais e as mensagens. Hoje isso é uma coisa só. Aí você fala assim, essa é o que eu tenho que trabalhar muito próximo com o nosso time de comunicação e marketing, é isso, né? Não existe você soltar um press release de um produto achando que o seu investidor não vai ler. Não existe eu soltar um comunicado ao mercado achando que o cliente não vai ler. Né? E plataformas, redes sociais. Então, isso trouxe um dinamismo e um desafio muito maior e os assuntos se misturam. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente fala assim, cara, esse assunto aqui vai esquentar, vai gerar ruído e vem aquele silêncio. Aí às vezes tem aquele assunto que a gente fala assim, cara, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Se o pessoal prestar atenção, meu Deus, né? E aí vira um ruído gigantesco, né? E aí, de novo, é a questão de tomar cuidado com as reações espontâneas. Né? Tem um trabalho, algumas vezes a gente também é pouco pego de surpresa pela reação de já aconteceu, por exemplo, de uma comunicação que um franqueado do norte do país soltou, aí um investidor viu e aquilo cresceu, né, pelos famosos grupos de WhatsApp, né? Aquilo cresceu de uma forma e a gente teve que atuar. Então, acho que entender ali as origens, entender em quais grupos isso está gerando algum tipo de reverberação, vai trazer a resposta que a gente tem que dar. Muitas vezes a resposta é não responder. Não deixa passar, se acionar, a gente explica. Algumas vezes a gente vai ter que fazer alguma coisa mais proativa, que muitas vezes é uma ligação para o ponto de origem, ou uma rodada ali com os sell sites para explicar, e no limite a empresa solta um comunicado ao mercado, um fato relevante, para poder ali ter equidade ali no acesso à informação. Né? Já teve algum caso que você teve que fazer um call de fato relevante para explicar para o mercado alguma coisa? Ou nunca chegou nesse caso? Já, deixa eu pensar aqui, né? Call? Tem tempo, né? Não, assim, a gente já teve situações, né? Normalmente esses ruídos eles estão relacionados a algum deal. Né? Então, já teve situações onde a companhia não teve que fazer um call, pelo menos não na minha geração aqui como RI lá, eu não lembro de nenhum exemplo, mas sim, já teve mais de um caso que por conta de uma reportagem ou por conta de um ruído que cresceu no mercado, a companhia, que isso eventualmente você começa a ver uma oscilação no comportamento do seu preço de tela, né? Aí a companhia tem que atuar, não só por obrigação legal, né, por exigência da regulamentação, mas também exatamente para que você crie ali um piso, uma equidade de informação do que está acontecendo. Então já teve alguns casos sim que a gente teve que sair para a rua com um fato relevante para, vamos dizer assim, alinhar, né, a mensagem e direcionar um pouco mais a narrativa, né? RI, emoção todos os dias, né, Thiago? Exato. Cara, eu brinco muito com o Sergião aqui. Eu falo, cara, eu levanto sabendo o que eu preciso entregar. Mas o que pode acontecer nesse meio cada mergulho é um flash, vamos falar assim. Infinidade de coisas. Bom, vamos lá, partir aqui pro bate-bola. Cada hora vai ser a vez de um aqui na nossa conversa, tá? Os mais difíceis direciona aqui, tá? Tá. Vamos lá. E eu vou dar 2 opções e você escolhe uma das 2 opções. Tá bom, tá bom. Preparados? Bora. Vamos lá. Tecnologia ou pessoas? Pessoas. Números ou narrativa? Sempre números. Não existe uma boa narrativa sem bons números. Crescimento ou sustentabilidade? Crescimento com sustentabilidade. Curto prazo ou longo prazo? Longo prazo, uma história não se faz numa corrida de 100 metros. Relatórios ou reuniões? Reuniões. Compliance ou criatividade? Compliance. Investidor institucional ou individual? E agora, hein? Difícil. Ambos são importantes. Eu não vou ficar em cima do muro, eu vou no institucional. Previsibilidade ou flexibilidade? Essa também é difícil. Acho que uma boa previsibilidade traz flexibilidade. Então, previsibilidade. Muito bom. E para finalizarmos, considerações finais de vocês nesse grande bate-papo que eu ficaria aqui horas conversando com vocês. Pô, a gente também, né? Foi super bacana. Super bacana.
Cássio, assim, primeiro, de novo, agradecer o convite, tá? A gente já assistia, né, ali o programa, acho que é muito legal agora a gente estar aqui convidado, tendo essa honra de abrir essa nova temporada. Eu falo para o PH, né, eu conheci a origem da MZ, né, assim, eu não fui um dos primeiros clientes, mas fui talvez ali dessa nova geração um dos primeiros e é muito bacana acompanhar essa evolução de vocês e esse espaço que vocês estão proporcionando e construindo, né, para os profissionais de RI, que é um grupo restrito, se você for ver o número de empresas de capital aberto, e que acho que falta um pouco esse ambiente para a gente poder ter essa troca, mesmo virtual, né, mesmo ali não estando junto, mas a gente poder trocar experiências, absorver experiências e poder bater esse bate-papo. Então foi muito legal. Eu acho que a minha mensagem final vamos tentar eventualmente ali construir um grupo cada vez mais próximo mesmo, né? A gente tem ali o futebol agora que o pessoal construiu, talvez a gente esteja mais isolada, né? Talvez o produto esteja do nosso lado, mas enfim, eu acho muito legal, é sempre muito rico quando a gente tem a possibilidade de trocar nesse tipo de ambiente, experiências, desafios que no final são muito parecidos, né? Exato. Pô, também queria agradecer Cássio, MZ, todo o time que está aqui. Acho que é uma iniciativa muito boa, muito bacana mesmo. Acho que, cara, isso vai muito de encontro ao que eu acredito. Acho que todo mundo junto a gente consegue evoluir, cada um na sua casinha, claro, mas assim, compartilhar experiências boas e experiências não tão boas vai servir de aprendizado para alguém, vai servir de aprendizado. Às vezes não seja direcionado a você ou a outra pessoa, mas alguém vai falar, cara, putz, esse negócio que o Mussa falou lá, acho que faz sentido para mim, deixa eu evoluir um pouquinho. Então, parabenizar a iniciativa, acho muito bacana. E, cara, continue com isso, acho que vai dar muitos frutos positivos aí. E vamos, como o Sergião falou, vou fazer das palavras dele as minhas também, vamos juntar cada vez mais essa comunidade de RI, que eu acho que só tem a crescer e fazer do nosso mercado um dos melhores aí do mundo. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu agradeço. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou neste episódio. Continue acompanhando nas redes sociais, na BMC News, que tem muito mais por vir. Obrigado e até a próxima.